presidente, o vice-presidente, os ministros e os chefes das Forças Armadas. Agora, as autoridades podem delegar esta atribuição para funcionários. Portanto, não é qualquer um que pode. Ele vai escolher quem que pode ou não falar que este documento é ultra secreto. Esta é a classificação que coloca sigilo o maior tempo em um documento brasileiro. São 25 anos que essas informações podem ficar, então, sendo resguardadas pelo Estado. Há outras formas de classificação mais brandas, de 15 e de 5 anos de sigilo de um documento público. Esta mudança, que na prática altera a Lei de Acesso à Informação, é claro, repercutiu. A Controladoria Geral da União, por exemplo, divulgou uma nota afirmando que essa é uma medida que vai desburocratizar a forma de classificação de documentos. É a mesma postura, o mesmo posicionamento do presidente em exercício, Hamilton Mourão, que também defendeu a própria decisão hoje em entrevista para jornalistas. Mas especialistas em leis de acesso à informação e em controle de dados públicos acreditam que essa alteração vai dificultar o controle que a sociedade deve ter das informações do Estado. Volto contigo, Cecília. Obrigada, Isabela, pelas informações. Jogo para Andréia Sadi, porque, Andréia, tem que ficar claro, e vamos entender, antes dessa mudança, só os chefes do Executivo e integrantes das Forças Armadas é que tinham essa autorização de poder colocar esses títulos sobre documentos, vamos dizer assim. Isso, Cecília. Agora, com esse decreto assinado hoje, o servidor comissionado que for designado vai poder fazer essa classificação. Mas deixa eu voltar um pouco para o que a Isa falou, porque hoje, conversando com alguns integrantes do governo sobre este tema, e todos eles de fato nessa linha do presidente em exercício Hamilton Mourão, de que isso não afeta a transparência, não afeta a lei de acesso à informação, todos, até nos bastidores, falam isso, mas os órgãos de fiscalização, de controle, aqueles que falam muito em transparência, estão de fato preocupados sim com este decreto, porque essa lei de acesso à informação, para a gente explicar aqui para o nosso assinante, ela é muito usada, por exemplo, por nós jornalistas, para que a gente consiga informações, e eu falei aqui no comecinho do programa, de dados do governo, não, dados públicos, informações que estão ali sob responsabilidade do governo, só que elas são de todos. Então, com essa lei de acesso à informação, isso melhorou muito, lembrando que essa lei ela é de 2012 e melhorou muito o acesso, de fato, aos dados, aquilo que a gente pode trazer para esclarecer melhor a população, a sociedade, levantar os debates. Então, de fato, é visto como uma medida para a gente acompanhar, para a gente monitorar. E também, Cecília, me lembrou muito uma frase do ministro Augusto Heleno, no comecinho ali do governo de transição, ele que é o chefe de gabinete de segurança institucional, que ele diz o seguinte: olha, o governo Bolsonaro precisa ter o seguinte tripé: austeridade, honestidade e transparência. E aí me chamou a atenção essa decisão de hoje, que me fez lembrar essa declaração dele, essa avaliação dele, agora desse decreto que vai impor o sigilo ultra secreto a dados públicos, dá uma sensação de que vai se fechar ali, né, de fato, essas informações que não são do governo, são de todos, todo mundo tem que ter acesso a essas informações. Sardenberg, queria jogar para você perguntando o seguinte, quando a gente tem pessoas altas nas esferas executivas aí, podendo tratar de ultra secreto ou secreto determinados documentos, isso se torna mais fácil de ser vigiado, né? A população consegue ver porque são pessoas públicas, são pessoas de mais fácil acesso. Quando você tem pessoas em escala menor, dentro de gabinetes que não são ministros, pessoas da esfera executiva com a possibilidade de fazer isso, a vigilância se torna menor. E isso é muito preocupante. Bom, tem várias escalas, né, sobre a classificação dos documentos. Você tem o sigilo tal, e o ultra secreto, né, que é, digamos, um tratado internacional, sei lá, enfim, algum documento referente à segurança nacional, compra de armas, por exemplo, e tal, né? Agora, a regra deve ser a publicidade. A regra da gestão pública, da administração, deve ser a publicidade, e não o segredo, e não o negócio reservado. Porque quanto mais reserva, quanto mais segredo, quanto mais
preservação você tiver, menos transparência, menos conhecimento do público, etc. E isso, quanto mais segredo você tiver, mais abre a porta para negócios escusos, negócios indefensáveis, acordos que seriam, enfim, impossíveis de serem mantidos quando estivessem, digamos, em público e céu aberto. Então, eu acho que o ponto central dessa história a regra é a publicidade, o ato público, o ato de governo é um ato público, como está dizendo a André Sardinha, não é coisa do governo, é coisa pública, é documento público, informação pública e tal. Há casos específicos em que pode ser um sigilo, como eu estava falando, arma, segurança nacional, etc. Bom, agora, mas a regra dominante é a transparência e a publicidade. Então, quanto menos gente houver com a capacidade de decretar o sigilo ou o segredo de um documento, é melhor. Né? Tem que ser bem restrita essa capacidade de declarar uma coisa restrita ou não, deve ser a mais restrita, a mais limitada possível. Presidente, ministros e tal, e assim mesmo com mais controle. Resumindo, regra, publicidade. E também dá uma coisa que a gente estranha, por que o presidente interino, né, o vice Mourão, foi assinar esse decreto agora? Diz que o decreto tinha sido preparado no governo do Temer, que estava pronto e que resolveram assinar. Não vejo por que ter isso feito agora, e criou mais um ruído, né, mais um problema para o governo, Cecília. Guga, aqui no Brasil, talvez a gente não comente tanto sobre documentos secretos ou ultra secretos, enfim, mas top secret, por exemplo, é sempre uma expressão que a gente está muito acostumado a ouvir. Como é que isso funciona aí fora, hein? Olha, sem dúvida, porque aqui envolve, que até o Sardenberg estava falando, questões de segurança nacional. Muitos documentos são chamados classified, né? Ultra secretos, top secret, como você colocou. Então é muito nessa área, que é uma área muito mais complicada. Por exemplo, você realizou uma ação contra um terrorista no Iêmen, contra o Anwar al-Awlaki, como foi aquela circunstância? Muitas vezes você mantém esses documentos ultra secretos. Algumas vezes divulgam alguns, mas com uma série de negritos ali, que você acaba não concedendo todas as informações. E para você ter acesso a essas informações, claro que você tem aquele nível de clearance que eles falam, que cada pessoa tem um nível diferente. O Jared Kushner, genro do Trump, por um momento não teve total, depois voltou a ter. E claro que não é tão banalizado quem determina o que é ultra secreto e o que não é aqui nos Estados Unidos. É algo muito sério. Você divulgar uma informação ultra secreta é um crime. Eu acho só curioso, só para deixar claro para quem está em casa, que tem motivos para esse sigilo, né? Eu acho legal a gente destacar que geralmente o sigilo é imposto se tem risco à vida, à segurança das pessoas, risco a projetos de pesquisa científica, risco à segurança das instituições. Não é só para ocultar uma informação, é quando apresenta um risco. Por isso que geralmente é colocado um título de sigilo, de secreto ou de ultra secreto em cima desses documentos, né, Sardenberg? Você imagina o seguinte, tem essa questão, né, de segurança das pessoas, né? Então, por exemplo, você tem lá como o Hugo estava falando, uma ação militar, que no caso do Brasil é sempre muito rara, mas suponha que esteja em negociação alguma coisa parecida com uma operação militar na fronteira da Venezuela. Então, a negociação em torno disso é reservada, né? É classificada na linguagem americana, né? Por exemplo, uma ação militar. Se você divulgar que vai ocorrer uma ação militar, você coloca em risco a vida das pessoas que vão participar daquela ação militar. Então, por aí a gente já vê que os casos em que deve haver a limitação, que deve haver o sigilo, são muito raros, né? São muito raros. No caso de uma operação, no caso de algo que, se for divulgado, vai colocar em risco a vida de pessoas e tal. Então, é muito raro. O ponto central é esse, quer dizer, se são casos raros, tem que ter poucas pessoas com capacidade de de decretar esse sigilo, Cecília. E a próxima parte...
Então, comente aí sobre o que vocês acham sobre o novo decreto presidencial que dá poder a alguns funcionários comissionados do governo, dá o poder para decidir o que deve ser sigiloso, ou seja, ficar fora do acesso às notícias, deixar a população fora do acesso às notícias. O que você acha disso? Você acha que é um início de uma ditadura, que é antidemocrático? Deixe suas opiniões. E não deixe de dar um like, curtir e se inscrever no nosso canal.